O primeiro museu que eu conheci, que não foi, sabe, muito longe, mas foi o Museu de Ipiranga, porque a escola me levou. Eu visitei o Planetário no Ibirapuera porque a escola me levou. E depois eu já visitei museus em outros países porque a gente vai ficando metido a besta, vai ficando chique, vai conseguindo entrar a convite de outras pessoas, visitando coisas que até então a gente não sabia que poderia visitar. Ora, o problema é que no Brasil, durante muito tempo, houve um divórcio, né, entre a educação e cultura. Parecia que eram duas coisas totalmente separadas. E nós precisamos recriar esse ajuntamento das várias partes do governo que tem a ver com cultura, para que a gente possa fazer com que, sabe, a sociedade brasileira volte a ter acesso à cultura. Qual é o objetivo da lei? É garantir que o povo mais pobre desse país, que trabalha, possa ter, sabe, uma contribuição, que não é doação de empresário, porque vai ter isenção no imposto de renda até 1% do que as pessoas gastarem, mas que incentiva a pessoa a saber que ele pode gastar num cartão magnético até tanto e que ele vai poder, sabe, ser ressarcido, ou melhor, ele vai ter a participação do Estado isentando as coisas que ele gastou. A ideia é extraordinária, o Juca sabe a quantidade de divergência que teve, mas finalmente está pronto. Agora, o Congresso aprovando isso, nós temos que fazer valer a lei. Nós temos que fazer, e aí é um trabalho que não é apenas do governo. É um trabalho dos artistas brasileiros, é um trabalho, sabe, da sociedade como um todo, para que as coisas possam acontecer no país. É pouco, mas eu penso que vocês sabem que nós avançamos muito. E sabendo que esse muito ainda é pouco diante da carência e do tanto de anos que a sociedade ficou isenta dessas oportunidades. Mas a verdade é que vocês sabem que não é possível esse país continuar, sabe, tendo o nosso cinema produzindo coisas de tão boa qualidade e a distribuição ser de tão má qualidade, porque nós não temos sala de cinema. Sabe, não temos. E as distribuidoras normalmente são grandes distribuidoras, ou seja, e que muitas vezes o bom filme brasileiro fica peregrinando pela periferia, sem nunca entrar à porta, sabe, da rede verdadeira de cinema. Sabe, essa é uma deficiência, Juca, que nós vamos precisar fazer um debate, sabe, muito forte, como é que nós vamos reativar, sabe, essa atividade extraordinária. Aí vale para o teatro também. Ou seja, o pobre, na medida que ele é escorraçado, porque não sei se vocês perceberam, a cada metro de asfalto que faz na periferia, o pobre vai sendo escorraçado um pouco mais para trás. Ou seja, e cada vez fica mais difícil para o cinema. Aquele cidadão que deu a entrevista ali dizendo, olha, tem o cinema, sabe, tem a pipoca, sabe, e tem o transporte, e tem a questão da segurança, e tem 2 horas de ônibus, às vezes, da Zona Leste para vir ao centro de São Paulo. Agora, ao invés de a gente querer trazer a pessoa da periferia para vir no centro de São Paulo para ver um filme, era melhor levar um cinema para a periferia. Era melhor postura. Sério. E aí eu já contei, quem convive comigo mais tempo, sabe, eu já contei 500 vezes, sabe, o prazer que era a gente ver cinema na tela de uma padaria, com a máquina, sabe, ou ver no salão paroquial da igreja. A verdade é que é preciso ter uma determinação, e aí talvez seja de uma combinação entre prefeitura, governo federal e governo estadual, de fazer com que essas coisas cheguem definitivamente na periferia, onde está a maioria da população. O centro está virando cada vez mais escritórios, sabe, os poucos seres humanos que moram no centro vão cada vez subindo um pouco mais, porque cada vez o apartamento vai ficando mais alto, sabe? E o pobre vai sendo espalhado. Então como é que a gente faz para levar esses benefícios culturais lá?
Imaginar, sabe, que um cidadão vai levantar lá nos confins do Juda, pegar um ônibus, 2 ônibus, para vir ao centro de São Paulo ver um filme, é no mínimo não saber o conforto de ficar sentado na frente da televisão sem fazer nada. Como é que a gente vai criar esse incentivo? De fazer com que... Não vamos esperar que os empresários vão fazer o que o governo vai estatizar. O governo não vai estatizar cinema, nem vai fazer salas de cinema públicas. Tá? O que nós precisamos é tentar descobrir uma política de incentivar a construção das coisas lá, desde que a gente tenha uma legislação que obrigue os bons filmes também a chegarem lá, naquela sala, e que não tenha monopólio da distribuição de filme nesse país. Eu queria que você pudesse constituir um grupo de trabalho, sabe, que pudesse pensar o que fazer. Os defeitos nós já sabemos, agora o que fazer? Quer dizer, como é que eu posso fazer nessa casa que a Dilma coordena, Minha Casa Minha Vida, 1 milhão de casas? Sabe, daqui a pouco vai ter conjunto habitacional de 10 mil casas, 5 mil casas, ali pode ter uma salinha para o cinema. Pode ter uma salinha para o cinema, sabe? Porque senão as pessoas vão morar, sabe, a quilômetros da cidade e nunca vão poder ir ao cinema. Nunca vão poder ir ao cinema. Então eu acho que pode ser uma sala pequena, uma sala que nem do shopping, a 30 lugares. Não precisa ser maior. Eu lembro no tempo do Cinema Scope, eu ia na Avenida São João no Cine Comodoro, estão lembrados? Era o Cine Comodoro, não era que tinha? Nós não temos mais isso. Os cinemas estão cada vez mais lotados, mas cada vez mais pequenos. Sabe? Então, eu acho que é uma política nossa de enfrentamento a esse problema. Nós precisamos enfrentar, eu acho que é um debate nacional. Porque sabe o que acontece? A comunidade tem que querer o cinema lá. O vereador tem que querer o cinema lá. Porque o padre tem que querer o cinema lá. Ou emprestar o salão paroquial pra gente. Sabe? E faz um confessionário geral para todo mundo lá, já faz uma confissão, mesmo sem saber o pecado de todo mundo. O dado concreto, gente, é que essa é uma coisa, é um desafio para nós. Não é um desafio. Essa coisa o presidente não pode fazer por decreto. Porque não tem nada pior do que o presidente fazer um decreto que ninguém sabe que ele fez. E que ele não vale. Ele só vale se as pessoas estiverem convencidas de usufruírem daquele decreto para fazer as coisas acontecer. Então eu queria pedir a compreensão e o desaforo de vocês. Vocês têm pela primeira vez na história deste país, vou falar isso, um presidente da República que não se ofende com cobrança e nem com crítica. Que não acha que é demais. O cara do Cineclube está insistindo. E nós... E o Juca já pode marcar uma audiência com o Cineclube aí. Porque uma coisa é fantástica, ou seja... Então, Cineclube, chegará a sua vez, meu filho.